Eu conheci vários pilotos e também alguns alunos pilotos durante a sua formação de piloto privado avião, e eles compartilhavam uma certa frustração com relação ao desempenho que tiveram durante o seu programa de instrução. E esta frustração decorria basicamente de duas condições. A primeira delas era exatamente o custo da hora de voo. Então eles tiveram que voar um pouco mais de horas do que o originalmente planejado, e evidentemente que isso encarece o curso, e é absolutamente legítimo você sentir uma frustração com relação à parte financeira do curso. Mas a que me interessa apresentar hoje é o segundo motivo de frustração, que era aquela expectativa que o piloto tinha ao iniciar o seu curso, de que ele estaria em condições de ir a cheque da ANAC, visando a concessão da licença de piloto privado avião, ao término das suas 40 horas de voo de experiência, ou 40 horas mínimas de voo de experiência. Evidentemente que essa percepção, essa expectativa decorre de uma série de fatores, eu vou pontuar esses fatores aqui, mas este briefing é o primeiro briefing de uma série de 2 briefings que eu vou fazer, e vai tratar de uma temática que talvez a gente não tenha parado para pensar durante a nossa decisão de nos tornarmos pilotos de avião. E é exatamente aquela condição de você criar uma expectativa que difere do que você de fato vai encontrar na realidade. Então, eu vou fazer 2 briefings tratando disso. O briefing de hoje eu vou falar sobre programa de treinamento, e no briefing de amanhã eu vou tratar de uma outra expectativa aproximadamente errada, que é o mito de que bons motoristas geram bons pilotos. Se você está iniciando agora o seu curso de piloto privado, ou você já está pelo menos ali na metade do seu curso de piloto privado, você é um aluno piloto ou entusiasta da aviação e tem interesse por esse tema, mas principalmente também guarda essa expectativa de alcançar a sua licença de piloto privado com até 40 horas do seu programa de instrução, eu convido você a permanecer nesse briefing para a gente eliminar expectativas erradas e que poderão eventualmente causar em você até uma certa frustração com o seu próprio desempenho, e que ele não tem a menor razão de acontecer. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Fernandes, eu sou instrutor de voo de avião e de helicóptero e preparo pilotos já há mais de 20 anos. Hoje o briefing é todo seu. Seja bem-vindo. O briefing de hoje a gente vai tratar de uma expectativa que eu considero legítima, porém errada, que a gente faz no início do nosso aprendizado de voo, quando buscamos uma marca de alcançar a licença de piloto privado com as 40 horas de instrução, as 40 horas de experiência mínima que a ANAC exige para a concessão da licença. E eu vou me fazer valer, neste momento, de uma rápida revisão da legislação para que a gente possa entender da onde surge essa expectativa em torno desse número mágico de 40 horas, e entendendo essa expectativa, eu vou mostrar o choque de realidade. Eu vou lançar a mão dessas 2 legislações porque elas são a base de todo o programa de instrução. O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 61, é o regulamento que trata das nossas licenças e certificados voltados aos pilotos, no âmbito da ANAC. Então, todos os requisitos que a ANAC coloca para a concessão da licença de piloto privado avião estão aí no RBAC 61. Nós vamos fazer uma rápida passagem por ele. E depois a gente vai para aquela instrução suplementar, a IS 14107, que é a que trata dos conteúdos dos cursos
voltados à concessão da licença de piloto privado de avião. Na verdade, ela é bem extensa, ela trata de todos os cursos voltados a pilotos das diversas categorias de aeronave, mas a gente vai ficar em cima apenas do currículo do curso de piloto privado de avião. No meu curso, eu faço um apanhado mais aprofundado dessas duas legislações, porque a gente trabalha cada um dos requisitos de instrução que existe na legislação para poder dar uma visão completa para o aluno de como se preparar para o seu primeiro voo solo. Mas isso é lá no meu curso. Aqui no briefing, o que a gente vai fazer é tentar quebrar esse choque de realidade entre a expectativa que você gerou e aquilo que você de fato vai ver no Centro de Instrução de Aviação Civil. Eu gostaria de começar, então, essa apresentação fazendo aqui uma primeira passagem aqui pelos nossos regulamentos. Então, vamos começar aqui. Ó. A licença, o RBAC 61, na sua subparte D, ele trata especificamente da licença de piloto privado avião. E aí eu fiz ali alguns destaques para a gente poder realmente visualizar os conceitos, da onde surgem os conceitos da aviação. Então vamos lá. No 6173 ele diz assim, requisitos gerais para concessão de licença de piloto privado, e aí tratamos de 18 anos como um requisito de idade e o ensino médio como um requisito mínimo de escolaridade, mas o que eu quero chamar a atenção é esse aqui, ó, requisitos de instrução de voo. Olha que interessante, o RBAC, eu já fiz um destaque desse, mas o RBAC 61, ele não trata do requisito de instrução de voo se manifestando em termos de quantidade mínimas de instrução. O que ele fala no requisito de instrução de voo é sobre manobras e exercícios para os quais o Centro de Instrução de Aviação Civil precisa ministrar instrução para o aluno piloto. Então, olha o que ele diz ali, ó. O candidato a uma licença de piloto privado de avião deve ter recebido instrução de voo em um centro de instrução certificado pela ANAC. Olha, esse é o primeiro conceito. Não adianta você fazer hora de instrução fora de um centro de instrução de aviação civil certificado pela ANAC. Por quê? As horas de instrução que você vai comprovar para obter a sua licença precisam ter sido voadas no ambiente de um curso certificado pela ANAC. E eu já vou explicar para você o porquê disso. Aguenta lá. Mas olha o que ele diz aqui, ó. O conteúdo da instrução de voo deverá ser, no mínimo, o seguinte. Então aqui é que vem o primeiro detalhe que você precisa entender. Nós vamos tratar, o RBAC trata de conteúdo mínimo que o curso, que ele obriga que a gente faça num centro de instrução de aviação civil, precisa ter. Então, qualquer que seja a solução de instrução adotada pelo Centro de Instrução de Aviação Civil, ao qual nós estamos matriculados, qualquer que seja a sua solução, ela precisa atender, no mínimo, o que está escrito aqui no RBAC 61. Vamos dar uma passada de olhos aqui no requisito. Então ele fala assim, ó, para a categoria avião, reconhecimento e gerenciamento de ameaças e erros. Não estou tratando de voo ainda. Isso aqui é uma instrução de solo. Procedimentos anteriores ao voo, inclusive a determinação de peso e balanceamento. Então, existe um mito que trata assim, ó, piloto privado não precisa entender de peso e balanceamento. Peso e balanceamento é assunto lá para o curso de licenças visando a piloto comercial. Não é. Está aqui como conteúdo o peso e balanceamento. Depois ele cita operações em aeródromos, controle do avião utilizando referências visuais externas. Olha o que eu destaquei ali. Voo em velocidades críticas baixas. Reconhecimento e recuperação de pré-stall. Olha que coisa legal. Voos em velocidades críticas altas. Saídas de picadas. Decolagens e aterrissagens. Decolagem de máximo desempenho, voo utilizando referência por instrumento. E isso eu explico bastante no meu curso. Você está num curso visando a licença de piloto privado avião e você já tem obrigatoriedade de se introduzir na instrução básica de voo por instrumentos. Guarda isso. Depois a gente fala de voo de navegação por referências visuais, operações de emergência
e chegamos ali pelo menos em 13 requisitos de conteúdo mínimo. Agora presta atenção neste pulo do gato. O RBAC diz que para você obter a licença de piloto privado de avião, você precisa ter feito instrução num centro de instrução de aviação civil certificado pela ANAC. E ele dá como requisito de instrução para a concessão de licença uma lista de 13 exercícios ou áreas nas quais o SIAC precisa te dar essa instrução. Muito bem, aí vem a IS 141007 e ela transforma o requisito do RBAC para a concessão de licença, ela transforma aquilo em conteúdo obrigatório do curso lá do SIAC. Então vamos dar uma lidazinha aqui na IS 141007. No seu capítulo 7, ela trata especificamente dos cursos voltados à concessão de licenças de pilotos da categoria avião. Me interessa mostrar para você aqui o 7.1, Programa de Instrução de Piloto Privado, tá ok? Então é isso que eu quero mostrar. Dá uma olhada aqui no Programa de Instrução de Piloto Privado. Ela diz, olha, como qualquer curso prático aprovado pela ANAC, que aplica tão somente os requisitos mínimos, de novo, eu estou tratando de requisitos mínimos, de matrícula estabelecidos na SAS, o curso prático de piloto privado não pode partir do princípio que o aluno, ao ingressar, já concluiu um curso teórico com aproveitamento. Mesmo que isso tenha ocorrido, não é possível garantir que o aluno se lembra de uma porção significativa do conteúdo do curso teórico. Olha como a ANAC chama atenção para a necessidade de você juntar esses conteúdos. Assim, as atividades do curso prático devem ser desenvolvidas de acordo com essa condição, ou o SIAC deve especificar um requisito de matrícula mais restritivo para a participação no curso e desenvolvê-lo de acordo. Mas quando ele entra nos elementos do curso prático, aí é que a gente vai entender como que o requisito de licença se transforma no requisito de curso. Dá uma olhada aqui no conteúdo e nas unidades pedagógicas aqui, diretrizes para o desenvolvimento do conteúdo. Olha a unidade 1. A unidade 1 trata assim, reconhecimento e gerenciamento de ameaças e erros. Lembra que eu chamei a atenção? Eu disse assim para você, ó, nós não estamos voando, é uma instrução de solo. Volta lá no RBAC 61. O item 1 do conteúdo mínimo que o curso deve ter é justamente reconhecimento e gerenciamento de ameaças e erros. Vamos aproveitar que a gente continua no RBAC 61 e dá uma olhada no item 2 do RBAC 61. Procedimentos anteriores ao voo, inclusive a determinação de peso e balanceamento, inspeções e serviços de manutenção no avião. Esse é o item 2. Guarda isso, porque adivinha você, se a gente voltar aqui na IS 141, qual vai ser a unidade 2? Adivinha? Procedimentos anteriores ao voo, inclusive determinação de peso, balanceamento, inspeções e serviços de manutenção. Então, para a gente encurtar, dá uma olhada aqui na unidade 4. Controle do avião utilizando referências visuais externas. Aí você volta no RBAC 61. E o item 4 diz controle do avião utilizando referências visuais externas. Ou seja, tudo o que a ANAC estabelece como um conteúdo mínimo para a concessão da licença é transformado pela mesma ANAC em conteúdo mínimo do curso certificado de um SIAC visando a concessão da licença. E como o próprio RBAC 61 diz que o curso do SIAC é obrigatório para a concessão da licença, essas duas coisas se juntaram. A ANAC estabelece o requisito de licença no RBAC 61, estabelece o requisito de cursos na IAC 141007 e essas coisas são absolutamente idênticas. Olha o que mais ela escreve aqui na IS, e eu fiz aqui um destaque para a gente continuar falando agora. O programa de instrução, aí ela está falando lá para o SIAC, né? A ANAC está conversando com o SIAC.
O programa de instrução deve ser estruturado de forma a permitir que o aluno desenvolva e alcance um desempenho satisfatório em todos os elementos de competência pertinentes estabelecidos no apêndice B da ES alguma coisa, mas o fato é RBAC número 61. E aí ele vai apresentar para nós aqui os tais elementos de competência. Então, quando você entrar no seu SIAC, quando você fizer a matrícula no SIAC, é importantíssimo que você dê uma folheada no programa de instrução do SIAC. O programa de instrução do SIAC é a Bíblia, por assim dizer. É a sua melhor ferramenta de acompanhamento e de auditoria do seu próprio curso. Porque é ali que está escrito tudo que o SIAC tem a obrigação de lhe ensinar enquanto conteúdo mínimo. E mais, tudo aquilo com que o SIAC se comprometeu perante a ANAC que vai ensinar para você. Então, a ANAC estabelece aqui 26 elementos de competência do piloto privado. Olha que lista praticamente interminável. Lá no meu curso a gente passa por cada um desses itens aqui, mas o que me interessa mostrar para você aqui no briefing, esse briefing tem que ser um briefing rápido, é que nós temos 26 elementos de competência. Então aqui eu chamo a sua atenção pela primeira vez. Se eu estou com a expectativa de estar apto à minha licença de piloto privado de avião com 40 horas de voo de instrução, com 40 horas de experiência de voo, e aí eu me matriculo no SIAC, e o SIAC me diz que ele preparou um programa de instrução com 40 horas de voo de instrução. Portanto, 40 horas de experiência, que é o mínimo que a ANAC exige para nós. Você tem 26 elementos de competência para adquirir. Olha, se você fizer uma conta básica de elementos de proficiência, de competência a adquirir e horas de voo a voar, você vai entender que você vai ter, em média, menos de 1h30 para adquirir competência em cada um desses elementos. Eu estou falando assim, você pega voo noturno, tem uma lista, como está aí na tela, tem uma lista de requisitos de competência para o voo noturno. E se você fizer uma divisão linear, você só tem cerca de 1h30 de voo para adquirir competência em todos estes itens. Percebe como parece assim um pouco impossível? É muito elemento de competência para só 40 horas de voo. Mas então de onde vem essas 40 horas de voo? Vem do requisito de experiência. Se a gente voltar no RBAC 61, isso aqui tudo que a gente passou pelos conteúdos mínimos da concessão de licença, ele diz, requisito de experiência. E ele diz, o requisito de experiência é um total de 40 horas de voo, mas é requisito mínimo, pessoal. Isso aqui é o mínimo. O piloto deve ter comprovado como... Olha aqui, eu vou passar aqui o cursor para você ver, É requisito mínimo. Acho que eu vou até mudar aqui, tirar a minha miniatura, para ficar mais fácil para você entender, Olha aqui, É requisito mínimo, tá? Então, dá uma olhada, O candidato a uma licença de piloto privado deve possuir como mínimo a seguinte experiência de voo. Um total de 40 horas de instrução e voo solo. 40 horas divididas entre instrução e voo solo. Veja, destas horas totais, pelo menos 20 devem ser de instrução duplo comando. Então, o requisito de horas de instrução não aparece no requisito de instrução. O requisito de instrução trata apenas dos elementos mínimos que qualquer programa de instrução deve conter. O que o requisito de experiência diz? No mínimo 40 horas. E dessas 40, você tem que ter 20 horas de instrução duplo comando. E você precisa ter 10 horas de voo solo diurno. E dessas 10 horas de voo solo diurno, 5 delas são de horas de voo de navegação. Então, é muita coisa de conteúdo programático. E depois ele fala de requisitos de proficiência para a concessão da licença. E aí, no requisito de proficiência,
ele diz que isto será demonstrado num exame de proficiência para a ANAC. Guarda isso, que eu já volto a falar disso daí. E agora a gente vai voltar para a IS. Lá na IS, tem mais um detalhezinho que eu quero chamar a atenção, que é esse aqui, ó. Experiência de voo estabelecida para o curso prático de piloto privado. Para ser aprovado pela ANAC, um curso prático de piloto privado deve possuir uma carga horária mínima. Percebe que nós estamos sempre tratando de mínimo, uma carga horária mínima em conformidade com cada linha de experiência do quadro abaixo. E o SIAC pode especificar uma carga horária superior. Olha como a ANAC diz. O SIAC, se ele entender que... A ANAC diz, se o SIAC entender que para ministrar aquele conteúdo programático todo, ele precisa ministrar mais do que 40 horas de voo, de instrução, ele está autorizado pela ANAC, tá ok? E ainda ela diz assim, ó, a ANAC, piloto privado avião, ela repete o requisito de experiência tal qual aparece no RBAC 61. Tá ok, pessoal? Chega de legislação, vamos voltar aqui para o nosso briefing agora, realmente para entrarmos aonde a gente quer, que é a nossa expectativa. Então, neste ponto, você deve ter entendido que a ANAC estabelece requisitos mínimos de licença, em termos de conhecimentos teóricos, instrução de voo, experiência de voo e proficiência. Os conhecimentos teóricos, a ANAC checa através da banca da ANAC. O requisito de proficiência, a ANAC checa através de um voo de verificação de proficiência, também conhecido como voo de cheque. Sobraram esses dois aqui no meio do caminho, o requisito de instrução e o requisito de experiência. E aí a ANAC estabelece esses dois requisitos numa IS, a IS 141.007, que trata dos conteúdos programáticos mínimos para que um SIAC tenha o seu curso aprovado. E com o detalhe de que o piloto ou o candidato a uma licença de piloto é obrigado a realizar a sua instrução num centro de instrução de aviação civil certificado pela ANAC. Amarrou tudo. Aonde eu quero que você chegue agora? A maioria das escolas tenta, já que a solução é aberta, a ANAC estabelece requisitos mínimos, mas ela não escreve programa de treinamento mínimo. Ela estabelece requisitos mínimos, tanto em termos de experiência de voo, quanto em termos de horas totais de instrução, quanto em conteúdo programático. Mas a solução, quantas missões duplo comando serão voadas, o conteúdo em cada uma dessas missões, isso se chama programa de instrução do Centro de Instrução de Aviação Civil. O programa de instrução é uma solução aberta de cada um dos centros de instrução de aviação civil. É isso que a gente tem que entender. Mas a escola, ela vai buscar encaixar a sua solução de curso, de programa de instrução, dentro daquela quantidade de horas mínimas, as 40 horas de voo. Portanto, o programa de instrução, ele nasce como um currículo mínimo, ou um programa de instrução mínimo. E é esse o conceito que eu preciso que você entenda agora. O que é um programa de instrução mínimo? Alguns centros de instrução estabelecem programas de instrução com 40 lições, com 30 lições, com 35 lições. Eu chamo de lição cada uma das missões de voo, mas você pode chamar de missão, que é o nosso jargão na aviação. Tem grades de programas de instrução com 20 a 25 horas dentro da fase de pré-solo. Aí o aluno faz uma avaliação de pré-solo, o instrutor verifica se ele tem condições de fazer o voo solo e ele parte para o primeiro voo solo, um voo que é realizado
apenas no circuito de tráfego para ele fazer toques e arremetidas. Aí ele entra numa fase de aperfeiçoamento, voa mais ali em torno de 10 horas nessa fase de aperfeiçoamento. Depois ele entra numa terceira fase, a fase de navegação, onde ele vai voar mais 10 a 15 horas. Normalmente é isso a estrutura básica de um programa de instrução de um SEAC, normalmente. Alguns SEACs colocam isso num determinado número de missões que ao total vão dar ao aluno piloto ou ao interessado em obter uma licença de piloto privado de avião a experiência de voo mínima, as 40 horas, esta que o regulamento exige. Alguns. Outros extrapolam um pouco. O programa de instrução já nasce com mais de 40 horas. Se você somar as horas previstas para cada uma das missões do programa de instrução, ultrapassa um pouco, vai a 45, tem programas de instrução com 48, tem programas de instrução com 50. Esta é uma solução para cada uma das escolas. E isso não diz para você se o SEAC é melhor do que o outro, porque ele voa mais ou menos. Não. Esta é uma prerrogativa do SEAC, porque a responsabilidade de auferir à ANAC as competências para os candidatos a uma licença de piloto privado, essa responsabilidade é inteira do SEAC. O que a gente precisa entender, então, é o conceito de currículo mínimo. O que é currículo mínimo? Olha, intuitivamente, a gente pensa assim, o programa de instrução aqui do currículo está prevendo 40 horas de voo no meu curso de piloto privado. Isso significa que eu me matriculei no SEAC, e o SEAC tem que me formar piloto em 40 horas. Porque é um programa certificado. Se é um programa de instrução certificado, se a ANAC veio aqui, emitiu um certificado para esse curso, aprovou o curso, então eu vou solar com 40 horas, vou fazer meu voo de cheque com 40 horas e vou tirar minha licença com 40 horas. E se eu não consigo, eu até vou me sentir frustrado, mas eu vou brigar lá com o SEAC, vou dizer, olha, você me prometeu aqui que eu estaria apto a cheque da ANAC com 40 horas, e eu estou com 40 horas e não estou apto. Esta expectativa a gente precisa tirar, pessoal, porque vai dar conflito. Eu mostrei para vocês, nós temos 26 elementos de competência que o SEAC precisa garantir na sua instrução. 26! Dá quase um elemento de competência a cada mísera 1h30 no máximo. Então para pensar o conceito do programa de treinamento mínimo. O conceito é o seguinte, ó. Se o SEAC aplicar este programa de instrução para 100 candidatos a uma licença de piloto privado, eu estou pegando um número qualquer, pode ser 100, pode ser 10, pode ser 1000, não importa. É só para você entender o conceito. O SEAC estabelece o seu programa de instrução mínimo. Aí ele adotou uma solução de 40 horas, o outro adotou uma solução de 43, o outro adotou uma solução de 45. Menos de 40 não pode, lembra disso. 40 é o mínimo. E ele aplica isso para uma quantidade de N alunos. Pessoal, basta que um aluno, alcance a proficiência ao término desta quantidade mínima de horas, vá a voo de cheque e obtenha a sua licença. Basta um. Isso é mínimo. Se ele tiver sucesso com um aluno, este programa de instrução está aprovado pela ANAC. Ele precisa demonstrar a efetividade do programa dele, não é para todos os alunos, não. Basta para um. Então, este é o conceito de programa de instrução mínimo. Então, se você chegar lá ao término das 40 horas e o seu instrutor entender que você não alcançou a proficiência necessária, não briga com seu SEAC, não briga com seu instrutor. Eles não estão preocupados em aumentar o número de horas de voo. O SEAC, ele está preocupado em garantir a proficiência dos alunos que ele manda a cheque da ANAC. Ele tem essas marcas a cumprir. O que decorre é que você foi submetido a um programa de instrução mínimo, que alguém conseguiu obter a licença passando por ele. Mas não é a regra. O programa de instrução do SEAC não é medida a sua eficiência pela quantidade de pilotos que se formam com a hora mínima que ele oferece.
A eficiência do programa de instrução de um SIAC é medida pela quantidade de pilotos que o SIAC apresenta para voo de cheque e que são aprovados. A quantidade de horas mínimas não entra nesta equação, porque a ANAC sabe, o SIAC sabe e agora você sabe que o que importa é a proficiência numa lista enorme de elementos de competência que você precisa demonstrar. Tanto isso é verdade que você deveria se perguntar assim, ó, poxa, se o requisito de conhecimentos teóricos a ANAC comprova através de uma banca de conhecimentos teóricos e o requisito de proficiência a ANAC checa por um exame de proficiência ou um voo de cheque, é isso. Por que ela mantém requisito mínimo de instrução e requisito mínimo de experiência? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Poxa, se eu preciso comprovar conhecimentos teóricos, eu faço a banca e passo. Se eu preciso comprovar proficiência, eu faço um voo de cheque e passo. Por que a ANAC exige requisito de instrução, exige requisito mínimo de experiência e ainda exige que eu faça um curso no SIAC? A resposta é muito simples. Por mais que a banca da ANAC seja uma prova completa, densa, em 5 áreas de conhecimento teórico, você só vai responder questões por 2 horas e meia. Não dá para uma prova de conhecimentos teóricos única garantir que você conhece todo aquele cabedal de conhecimentos teóricos que estão previstos na grade curricular do curso teórico. A mesma coisa acontece com a competência. Num único exame de verificação de proficiência ou num único voo de cheque, é impossível para o inspetor de aviação civil, o INSPAC, ou o examinador credenciado do SIAC, é impossível, em um único voo, ele garantir que você demonstrou proficiência naqueles 26 elementos de competência que são listados. É impossível. O voo de cheque ia durar 5 horas. Ia ter que ser mais de um dia de voo de cheque. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A ANAC, no Brasil, adota os mesmos requisitos que são internacionalmente praticados pelas autoridades de aviação civil dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, não é só a ANAC que faz assim, todo mundo faz. A gente sabe que a prova de conhecimentos não é completa e a gente sabe que o exame de proficiência não avalia tudo, não consegue. O jeito de cobrir essas lacunas é manter o requisito de experiência e manter o requisito de instrução atrelados à obrigatoriedade de execução de um curso prático no âmbito de um centro de instrução de aviação civil. E ainda vou mais longe. Por que requisito de instrução mínima e requisito de experiência mínima? Porque por melhor que seja o curso também, a ANAC sabe, as autoridades de aviação civil do mundo inteiro sabem, que por mais completo que um curso teórico seja e por mais completo que um curso prático seja, eles não conseguem abranger todo o cabedal de conhecimentos julgados necessários. E precisamos lançar mão da experiência para que também o piloto aprenda experimentando. Então, o requisito mínimo de experiência vem a completar o requisito mínimo de instrução. Mais ou menos no seguinte raciocínio. Aquilo que a instrução não entregou ao piloto, ele vai aprender ao voar aquelas horas de experiência. É isso que a gente tem que entender. Por que eu tenho um requisito de instrução? Por que eu tenho um requisito de experiência? Pensa no piloto comercial. A licença de piloto comercial exige como experiência mínima 200 horas de voo. Ou 150 horas de voo se elas forem integralmente voadas no âmbito de um curso de piloto comercial aprovado de um centro de instrução de aviação civil. Ora, por que eles exigem 150 horas de voo de experiência se o conteúdo programático deste curso, a parte prática, não difere muito do conteúdo do piloto privado, porque a categoria do avião é a mesma. Então o piloto só vai
melhorar a sua qualidade, a sua técnica de pilotagem. Mas por que a ANAC mantém 150 horas de voo de experiência? Porque a gente acredita que ao completar 150 horas de experiência, aquilo tudo que o curso não conseguiu entregar de proficiência para o aluno, ele acabou aprendendo na prática com um instrutor do lado. É isso, pessoal. Então, por favor, a gente precisa sair desse briefing desmistificando este limite mental que a gente coloca para a gente mesmo, de que você vai obter a sua licença com 40 horas porque este é o requisito mínimo. Não! Não coloque isso na mente. Se você conseguir obter a sua licença com 40 horas, você precisa se considerar a exceção da regra. Claro, eu vou ficar feliz pra caramba. Poxa, eu consegui uma marca de 40 horas. Mas se você não conseguiu, saiba que você está dentro da regra. Você não é a exceção da regra. Porque se trata de um programa de instrução mínimo. Não pode gerar em você uma tendência à revolta, não pode gerar em você uma desmotivação, não pode gerar em você uma frustração, porque a regra é essa. Tanto é assim que o meu curso focaliza justamente a sua preparação mais aprofundada, de maneira a conquistar a proficiência requerida para estar apto a fazer o seu primeiro voo solo, aquele que é mais ou menos na parte intermediária do curso, dentro do pacote inicial de 20 horas de voo. E por que a gente faz isso? Porque a gente incentiva com uma metodologia como o aluno tirar o máximo proveito dessas 20 horas de voo de instrução, de maneira a adquirir de forma rápida, consistente, íntegra, os conteúdos de conhecimento teórico e os conteúdos de conhecimento prático, de maneira a demonstrar para o instrutor que alcançou a proficiência requerida de aluno piloto, eu falo eficiência de aluno piloto, no nível requerido de um aluno piloto, para fazer o seu primeiro voo solo. Eu não estou falando de concessão da licença. Quem tem este objetivo de dar a proficiência no nível de concessão da licença de piloto privado de avião é o SIAC. No meu curso eu trato da proficiência para que o aluno execute o seu primeiro voo solo dentro do pacote de 20 horas de voo. É aluno piloto fazendo o primeiro voo solo. Então tudo tem um passo a passo. Tá, mas por que eu escolhi no meu curso então o primeiro voo solo com 20 horas? Porque a maioria das competências que precisam ser desenvolvidas ao longo do curso de piloto privado, a maioria delas nasce na fase de pré-solo. Depois vem uma fase de aperfeiçoamento e uma fase de navegação, como eu expliquei no início. Mas se você consolidou os conhecimentos lá na fase de pré-solo, a sua fase de aperfeiçoamento, que é a fase 2 do seu curso, e a sua fase de navegação, elas vão transcorrer com uma naturalidade muito grande. A dificuldade maior do aluno é o primeiro degrau, é o degrau do pré-solo. Então foi por isso que eu escolhi. Porque se o conhecimento nascer íntegro, se o conhecimento nascer certo no começo, e ele conseguir conquistar o primeiro voo solo dele com 20 horas de voo de instrução, a chance de ele conseguir obter a licença de piloto privado com as 40 horas cresce muito. A maioria dos pilotos que eu conheço, que necessitou de mais do que 40 horas para conseguir a licença de piloto privado avião, necessitou voar essas horas adicionais justamente lá na fase do pré-solo, antes do primeiro voo solo. Então o aluno voa as suas 8, 10 primeiras missões e faz uma avaliação intermediária. Neste momento, o instrutor já diz para ele, olha, nós vamos ter que fazer uma missão de reforço, nós vamos ter que fazer uma missão aqui adicional, uma missão de revisão, porque você precisa fazer um exercício de coordenação tipo 2 mais robusto, ou porque você precisa pegar uma maior sensibilidade para voar com correção de deriva. E aí você faz algumas horas extras a mais, 2 ou 3 horas extras a mais, vai para a fase seguinte, aí você começa os toques e arremetidas para aprender de fato a pousar. E aí o instrutor já vai recomendar para você também mais 1, 2, até 3 horas de revisão ou de reforço, para que você consolide os seus conhecimentos de pouso, pouso com vento de proa, pouso com vento de través. Então o instrutor ele precisa se acercar disso tudo.
Aí, ao término da fase de pré-solo, se você conseguiu dentro das primeiras 18, 20 horas, você vai fazer o seu voo solo, o seu primeiro voo solo lá no circuito de tráfego. Mas se você não conseguiu, é neste momento que o instrutor já introduz para você algumas missões extras, algumas missões de reforço, algumas missões de revisão. Mas as fases seguintes, a fase 2 e a fase 3, a fase de aperfeiçoamento e a fase de navegação, elas são fases mais tranquilas. O fato é que você vai chegar no final com mais de 40 horas. Então, por isso que o meu desafio é esse. Eu oriento os meus alunos para que a gente consolide o conhecimento logo no início. A gente tem que consolidar o conhecimento logo quando ele está nascendo. Né? Então, essa é a postura. Mas, se você está fazendo o seu curso de piloto privado, ele já está em andamento, e você está percebendo alguma dificuldade, quer dizer, a evolução do programa de instrução já está numa velocidade que você já não está conseguindo acompanhar, você já está sentindo que você está patinando. Você foi para o voo de instrução, mas você entendeu que você melhorou pouco da missão anterior para essa. E aí o seu instrutor começa a te cobrar mais. Aí você começa a sentir que você está patinando. Cara, eu não estou crescendo. O programa de instrução está evoluindo, eu estou crescendo de missões, missão 6, missão 7, missão 12, missão 13, mas eu sinto que o meu rendimento não está legal. Não se frustre. Não coloque a você uma carga que não existe, porque esta é a realidade da gente. A gente está voando sob o conceito de programa de instrução mínimo. Alguém conseguiu. Tomara que esse alguém sejamos nós. Mas se não formos nós estaremos na regra. Não é para se desmotivar, não é para perder aquele prazer do voo, não é para ficar preocupado, nada, não é para fazer terror, nada. Pessoal, missão de revisão, missão de reforço, até você conseguir fazer o seu primeiro voo solo e até que você consiga o endosso do seu instrutor para que você vá a cheque da ANAC, é absolutamente normal, tá ok? Se você ficar uma semana sem voar, 10 dias sem voar, tem isso. Você pega uma condição meteorológica adversa, uma semana chovendo, a escola não decola, aluno com tempo ruim, com visibilidade ruim, com horizonte natural mal definido por nebulosidade, com teto baixo. Cara, você não decola. Se você passar por um período desse, não tem jeito, você vai precisar fazer uma missão de revisão, uma missão de readaptação. É absolutamente normal, pessoal. Não se coloquem essa agarra, não se coloquem nessa expectativa errada, porque ela vai gerar frustração. Ela vai gerar em você um sentimento de desmotivação. E isto é ruim. Porque o programa de instrução, ele foi idealizado para ser dessa forma mesmo. É programa de instrução mínimo. Se esse conteúdo foi interessante para você, se você se encaixou, se você se enxergou nessa expectativa errada e está tentando se livrar agora que você compreendeu o conceito, você tem tudo para se livrar da sua frustração. Se isso é verdade, eu realmente fico muito feliz, porque o briefing é feito para isso, é para alcançar as pessoas que se identificam com a situação problema que eu coloco no início do briefing. Então, se isso foi verdade para você, experimenta o C3PO. Curta o vídeo, comente o vídeo, compartilhe o vídeo com colegas seus que você entende que também precisam dessa orientação que pode ter te ajudado. Esse é o C3. O que é o P? O P é para que você participe aqui no nosso canal do grupo de discussão. Se as pessoas comentam, mas você não comenta e não agrega valor aos comentários dessas pessoas, você não está participando, você só está comentando. Então curta, comente, compartilhe, participe. E o que é o O do C3PO? O O, pessoal, é o outra vez. Assista o briefing outra vez, e outra vez, e outra vez, e tantas vezes quantas forem necessárias, para que você esteja em condições de reproduzir o conteúdo, pelo menos os conceitos principais deste conteúdo, ou para alguém de sua confiança, ou até mesmo para você, no exercício de autodidata em frente ao espelho, não importa. Mas você precisa estar em condição de repetir o conteúdo, pelo menos as ideias principais do conteúdo. Porque se você conseguiu reproduzir, se você conseguiu compartilhar, é sinal de que você aprendeu. É assim que eu trato sempre o conhecimento.
Então, mais uma vez, se prepara bem para o seu voo, vá com força, vá com motivação, porque a aviação merece. E eu espero você no meu próximo briefing, onde eu vou tratar do segundo tema do choque de realidade com expectativa. Eu te vejo no próximo briefing e bons voos para você.